Bom dia, irmãs, que a graça e a paz sejam com todas. Amém? Nós vamos começar o estudo dessa manhã, ainda dentro da nossa análise do sétimo mandamento. Nós já tivemos um estudo de introdução e estamos trabalhando aí algumas questões envolvidas no sétimo mandamento. E no estudo de hoje, irmãs, eu vou trazer um estudo que eu já tinha pronto, dei uma revisada essa semana, que é sobre a ética cristã e a vestimenta, né? Como a Escritura mostra que devemos nos vestir dentro dessa questão do sétimo mandamento. Então vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vamos usar esse texto como base da nossa investigação bíblica dessa manhã. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos 9 e 10. Primeira Timóteo 2, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vou dar mais um tempo para todo mundo encontrar, e aí nós lemos. Todo mundo encontrou? 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Eu gostaria que lêssemos todos juntos a uma só voz bem forte. Vamos lá? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Amém. Vamos fazer uma oração? Quero convidar a nossa irmã Andréia Andrade. Faça uma oração de intercessão pela lição dessa manhã. Amém. Muito bem, irmãs. Então, estamos estudando o sétimo mandamento, dentro dessa nossa série de estudos no Decálogo, nos 10 mandamentos. E na semana passada tivemos aqui um estudo sobre o tema da homossexualidade, da homoafetividade, quando vista pela luz das Escrituras Sagradas. E aí eu trouxe um outro tema nessa manhã para nós pensarmos biblicamente, que é o tema da vestimenta. Nós dissemos no estudo introdutório sobre o sétimo mandamento que o sétimo mandamento ele tutela, ele guarnece o casamento, a vida sexual do homem que deve encontrar lugar tão somente no casamento, mas também a libido, o pudor, a castidade humana. E aí o tema da vestimenta, de como o nosso corpo é exposto, ou deveria deixar de ser exposto em público, aparece exatamente nesse contexto. Esse estudo aqui, eu tenho ele pronto há, acho que uns 2 anos, eu já tenho esse estudo pronto, e ele é, na verdade, uma apresentação de um livro, tá certo? O livro é esse aqui, dá nome, inclusive, ao estudo, Deus o Estilista. Bem interessante a sacada do autor, Deus o Estilista. Ele foi escrito pelo Jeff Pollard e, para alegria geral, esse livro é de graça. Você pode baixar ele no site da Fiel, da editora Fiel. Ele é de graça, ele tem cerca de 80 páginas. A letra é grande, tá certo? Então você lê de uma sentada se quiser. Então eu li esse livro há uns 2 anos e resolvi fazer então um estudo de apresentação dele exatamente para trabalhar esse tema, tá certo? O título original é A Modéstia Cristã e a Nudez Pública na América, nos Estados Unidos, já que o autor é americano e encontrou a sua primeira edição aqui no Brasil no ano de 2006. Então o estudo de hoje é uma apresentação desse livro, mas que é claro eu vou canalizar aqui para que nós falemos mais sobre o tema do que sobre o livro propriamente dito, tá certo? Mas fica aí a indicação para quem quiser baixar e ler. Então eu trago aí o índice do livro. O autor vai falar nas suas cerca de 80 páginas, em 9 capítulos, ele vai falar sobre modéstia e controvérsia, definindo os termos, Deus o Estilista, definindo o assunto, nudez e vergonha, a nudez da sociedade, o teatro da carnalidade,
impacto dos meios de comunicação, velas em meio à pólvora e um retorno à modéstia cristã. É claro que eu não vou abordar aqui o tema de todos os capítulos, eu condensei muita coisa, os capítulos são muito pequenos, então o livro é muito rápido para você ler, eu dei uma condensada a mais, mas só para vocês verem aí o índice do livro, tá bom? Logo na introdução do livro, no prefácio de introdução, não lembro, o autor fala sobre o que foi que o levou a querer escrever então esse livro, Deus o Estilista. Ele conta que ele é um pastor, ele foi a uma conferência de jovens em uma praia, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, é um estado dos Estados Unidos, e ali ele, presente ali com a sua família, ele conta logo no começo do livro que ele se encontrou numa situação de desconforto tão grande que ele acabou indo embora dessa conferência. A situação de desconforto, né, o incômodo que ele experimentou foi o fato de que, nos momentos em que o pessoal que estava ali no acampamento dos jovens iam para a praia, o modo como tanto moças e rapazes se vestiam era, na visão dele, tão contrário ao que a Bíblia ensina, que ele, então, querendo resguardar a sua mente ou algo assim, ele vai embora. Ele abandona aquela conferência. E aí o incômodo dele foi, e ele coloca essa reflexão no livro, o fato de que, nas reuniões, nos cultos ali do acampamento, os jovens cantavam, liam a Escritura, professavam ser de Cristo, servir a Cristo, mas horas depois, quando eles estavam na praia, eles praticamente se despiam na frente de todo mundo. E aquilo causou um espanto tão grande nele, como poderia haver um contraste tão grande entre duas expressões do comportamento daqueles jovens, que ele então foi levado a escrever esse livro, onde ele faz uma breve análise da questão da vestimenta na Escritura. É muito interessante, a gente vai ver isso hoje. E também, e esse é um ponto, talvez o maior mérito do livro, é um apanhado histórico que ele faz, ainda que muito resumido, de como a sociedade, ao longo dos últimos séculos, foi se vestindo menos. Foi cobrindo menos o seu corpo e expondo mais partes do corpo, tá certo? A gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Então ele começa logo na parte inicial do livro definindo alguns termos. As irmãs e os irmãos aqui presentes podem ficar à vontade para perguntar, participar. Não tenham nenhum tipo de restrição quanto a isso. Bom, ele começa falando sobre o que significa modéstia. Porque o que a Bíblia vai nos ensinar é que nós devemos nos vestir com modéstia. A gente leu isso no texto, não é isso? Da mesma forma que as mulheres em traje decente se ataviem, se vistam com modéstia. Ele vai dizer, o que é modéstia em termos bíblicos? Ele dá uma definição e eu parafraseei ela aqui, que é mais ou menos o que ele ensina. Modéstia, será que dá para a gente ler junto essa frase aí? Vamos ler? É uma postura interior alicerçada em uma compreensão bíblica da sua posição diante de Deus, que conduz à humildade, à discrição e ao desinteresse em atrair a atenção para si mesmo. Então veja, modéstia é, antes de tudo, uma postura interior. Isso é um ponto muito importante de ser destacado. Modéstia não tem a ver, em primeiro plano, com aquilo que é exterior, especificamente com o modo como nós nos vestimos, mas com a disposição do nosso coração. Então ele vai ensinar no livro que modéstia é o resultado de uma compreensão de quem nós somos diante de Deus. Nós não somos nada diante de Deus. Em comparação com Deus, nós somos muito menores do que Ele. Então, quando o ser humano entende isso, ele passa a ter uma atitude de desinteresse por aparecer. Ele passa a ter uma atitude de humildade, discrição e desinteresse em atrair a atenção para si mesmo. Então veja que a modéstia ela começa com a correção da disposição do nosso coração. Um vestuário imodesto, não modesto, ele denuncia um coração que tem o desejo de se expor, de expor a pessoa. Imodéstia é uma expressão do exibicionismo, enquanto que a modéstia é a expressão da humildade, do desinteresse de chamar a atenção para si mesmo. E se você olhar o texto de Paulo aqui, você vai perceber que ele ensina isso. Deixa eu mexer no som. Se você olhar o texto de Paulo, você vai ver que ele ensina isso. Porque ele diz assim, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Essas duas palavras aqui eu dei uma pesquisada. Modéstia significa pudor, isso na palavra original. Paulo está pensando de fato num vestuário que não induza a libido em público, porque ele está falando aqui das mulheres na igreja, tá certo? O tema do capítulo 2 é o comportamento da mulher na igreja.
Então ele diz, você não deve se vestir de modo a despertar o libido do seu irmão que não é o seu esposo. Bom senso tem o mesmo sentido, mas depois ele vai dizer algo bem interessante. A modéstia inclui, como é que eu posso dizer, o vestuário que não seja excessivamente luxuoso. Você percebeu isso no texto? Veja aí. Se ataviem com modéstia e bom senso, aí ele vai dizer, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. O que é dispendioso? Caro. Excessivamente caro. Ele dá essa instrução às mulheres. Interessante isso aqui. Não vão para a igreja com uma roupa extremamente, muito mais cara do que as irmãs que estão na igreja e os irmãos podem comprar. Então percebe como modéstia não tem a ver somente com a extensão da roupa, mas até mesmo com a sua qualidade. Então veja, é a postura da pessoa que não tem a intenção de atrair a atenção, é a postura da pessoa que não tem a intenção de atrair a atenção para si mesmo, seja exibindo seu corpo, seja exibindo suas roupas, seu vestuário dispendioso, caro, aí todo mundo fica olhando, fulano usa tal marca de roupa, nem tem conhecimento dessa área, para ser sincero. Então ficou claro aqui, modéstia é a expressão de um coração que não tem a intenção de atrair a atenção para si mesmo, tá certo? A exposição do corpo acaba sendo uma consequência disso, tá certo? Ele fundamenta então essa definição no texto que nós lemos aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Tá certo? Na página 5, o autor diz o seguinte: modéstia é um assunto controverso. Seja qual for a maneira do homem de Deus abordar este assunto, ele será considerado por seus ouvintes um legalista libertário. Isto é inevitável. Falar contra a moda atual e as tendências populares é sempre difícil e envolve um custo elevado para o homem de Deus. Então, esse é o tipo de assunto, e eu dei esse estudo na mocidade. Quando eu citei essa frase, eu disse que eu estava correndo o risco naquele momento, e estou correndo de novo aqui, de bater com os comentários de sempre. Muito rígido isso. É muito fechado esse estudo. É um modo muito estrito de ver as coisas. Porque nós vivemos, e quando nós falamos sobre esse tipo de assunto, o nosso desafio é remar contra a maré da cultura. Que a cultura vai ensinar uma forma de se vestir que nós vamos ver hoje, biblicamente, possui um grande contraste com a maneira como a Bíblia ensina a se vestir. E nós vamos ver que há um padrão de vestimenta na Escritura do Antigo, literalmente, de Gênesis a Apocalipse. Vocês vão ver isso mais à frente. Mas é difícil falar sobre isso porque envolve a assunção de um custo para quem fala sobre isso, de muitas vezes ser taxado de alguém retrógrado, tá certo? Muito bem, nós já definimos então modéstia, cabe agora definir nudez. A Bíblia fala sobre esse conceito de nudez e ela vai nos mostrar então o que é isso. Então vejam só, vocês devem saber muito bem disso. Antes que o homem pecasse, ele não vestia roupas. Vamos abrir nesse texto aí, muito embora seja uma informação óbvia, conhecida por todos, mas eu gostaria que nós lêssemos Gênesis 2, 25. Quem achar pode ler. Ok, é uma descrição então do relacionamento aqui de Adão e Eva. Eles estavam nus e não havia nenhum tipo de vergonha. É interessante perceber, irmãs, que o mandamento de o homem se multiplicar, ele já havia sido dado aqui, nesse momento. Deus já havia ordenado a Adão e Eva que se multiplicassem. Então veja, Adão e Eva eles não estavam sem roupa somente porque estavam só os dois ali. Tá certo? Porque o mundo inteiro era a casa deles. Se o homem não houvesse pecado, preste atenção nisso, se o homem não tivesse pecado, nós viveríamos pelas gerações e gerações sem roupa no mundo. Aconteceria isso. Por quê? Porque você deve lembrar, a gente tem dificuldade em compreender isso porque nós só conhecemos esse mundo pela nossa perspectiva da queda. Nós não conhecemos o mundo como ele era antes da queda. Antes da queda, a vontade do homem era totalmente direcionada à lei de Deus. De modo que, se nós nunca tivéssemos pecado, nós poderíamos viver nesse mundo sem roupas e ainda assim sem sentir atração por alguém que não fosse nosso cônjuge. Porque a nossa vontade seria totalmente alinhada à lei. E a lei diz o quê? Você só deve desejar seu cônjuge. O homem era conformado à lei, então ele teria essa capacidade de viver sem roupa no mundo. Havia questão climática também, que mudou depois do dilúvio.
e não permitiu mais que o homem vivesse sem roupas, muito embora ele já usasse antes, né? Mas assim, teoricamente seria possível. Então, a nudez antes da queda era a norma. A nudez antes do primeiro pecado, do pecado original, era a norma, era o padrão. O homem não conhecia e ele nem via necessidade de cobrir a si mesmo. Por que razão? Porque a sua vontade era totalmente conformada à vontade de Deus. Mas o primeiro efeito que o homem sente em si mesmo com a queda é a vergonha, a necessidade de cobrir-se. Onde é que isso está? Gênesis 3:7. Outra pessoa, leia, por favor. Então veja, assim que o homem peca, seus olhos se abrem e agora ele tem uma reação antinatural. Porque ele agora tem vergonha de si e ele faz então uma roupa para se cobrir. É interessante perceber que Adão e Eva também não tinham nenhuma necessidade de fazerem isso, eles eram casados. Mas isso mostra uma coisa, e esse é um ponto importante aqui, com o pecado, eu acabei de dizer, antes do pecado a vontade do homem estava totalmente alinhada à de Deus. Mas veja que como o pecado, a vontade do homem se torna contrária à de Deus. A vontade de Deus é que homem e mulher desfrutem de intimidade, sem vergonha, no bom sentido da expressão. É a primeira coisa que aparece no relacionamento de Adão e Eva, que eles já têm vergonha um do outro. Então veja a disfunção entre o propósito de Deus e a maneira como o homem agora se enxerga. Então, com a queda, o homem passa a sentir a necessidade e ele, na verdade, captura a obrigação de ele agora cobrir o seu corpo. Então veja, a nudez que antes da queda era a norma, se torna o pecado com a queda. Entenderam isso? O que era a norma, o que era o normal antes da queda, se tornou agora algo impróprio, que o homem esteja ao ar livre, em público, sem roupas. Então a Bíblia vai definir nudez de duas formas. Em primeiro lugar, a exposição total do corpo é conceituada pela Bíblia como nudez. Tá certo? Vamos ler esses textos? Gostaria que 3 pessoas aí, de preferência que ainda não leu, abrisse Ezequiel 16:37, Naum, essa pessoa aí, vou dar um tempo a mais. Naum 3:5 e a última pessoa, Apocalipse 3:18. Então vamos lá, Ezequiel 16:37, Naum 3, versículo 5, Apocalipse 3:18. Quem achar pode ler nessa sequência. Descobrirei as tuas vergonhas, é o que aparece no texto aí. As partes íntimas. Então essa é uma exposição total do corpo, que a Bíblia chama de nudez, tá certo? Próximo texto, Naum 3:5. Então, Deus promete aqui figurativamente arrancar a roupa de Israel para mostrar as suas vergonhas, seus pecados. Figurativamente significa isso. Então, expor o corpo é nudez. Apocalipse 3:18. Então, Cristo aconselha a igreja que ela se tome de vestiduras brancas para que não seja vista a sua vergonha. Então, perceberam que nos 3 textos a palavra vergonha aparece? Descobrirei as tuas vergonhas. De onde é que os autores bíblicos estão tirando esse linguajar? De Gênesis, tá certo? Então, expor o corpo totalmente tornou-se, então, na história humana, sinônimo de vergonha. Tanto é que, se acontecesse por um acidente de suas roupas se rasgarem em público, você na feira, dia de sábado, você morreria de vergonha. Você pode ser a pessoa mais bonita do mundo. Você morreria de vergonha. Porque
tornou-se natural ao homem que após a queda ele tenha vergonha de expor o seu corpo totalmente. Mas, veja só, então nós já vimos que na Bíblia, nudez tem um primeiro sentido de exposição total, todo o corpo. Mas muitos textos vão mostrar que a exposição parcial, ou seja, que não é total, que não é inteira, mas a exposição de certas partes do corpo humano também são tratadas na Escritura sob esse mesmo nome, sob o nome de nudez. Então são os textos aí que eu coloquei. Veja primeiro Gênesis 3:10. A gente já estava aberto aqui, eu vou até ler esse texto. Vocês vejam só, antes da gente ler aqui. O texto que nós lemos, versículo 7, vai dizer que Adão e Eva tiveram vergonha, perceberam que estavam nus e coseram folhas de figueira. Que roupa foi a que eles usaram? Que roupa foi a que eles coseram? Uma espécie de cinta. Então, muito provavelmente, Adão fez apenas uma tanga para si, cobriu o seu quadril. Eva deve ter feito algo parecido com isso, e eles então cobriram sua vergonha. Mas quando Deus aparece e o homem já estava coberto, eu quero que vocês prestem atenção à resposta que Adão dá. Veja aí, Gênesis 3:10. Deus perguntou, onde estavas? Aí Adão responde. Ele respondeu, versículo 10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas Adão já havia coberto parte do seu corpo. Mesmo assim, ele disse que ele estava nu. Então perceba que a Bíblia vai tratar a exposição de outras partes do corpo, além das partes mais íntimas do nosso corpo, a exposição delas como também sendo nudez. Aqui a gente começa a ser mais específico, irmãos. Aqui a gente começa a ser mais claro sobre o que a Bíblia diz. Os próximos textos serão ainda mais claros. Vamos lá, na sequência. João 21, versículo 7. Alguma pessoa abre e lê, outra pessoa vai abrir. Isaías 20, versos de 1 a 6. Uma terceira pessoa, Êxodo 28, 42. Por fim, Isaías 47, 3. Isaías 47, 3. João 21, 7. Quem está com esse texto? Ok. É aquele texto em que os discípulos estão esperando Cristo na Galileia, né? E aí eles vão pescar. Cristo aparece na praia. João é quem primeiro o reconhece, comunica a Pedro que Cristo estava na praia, Cristo ressurreto, e aí Pedro volta. Você percebeu que o texto diz assim, que ele estava despido, aí ele se cingiu, se vestiu e foi. Mas Pedro não estava totalmente nu pescando. Explicação sobre o texto aqui que dá muita informação. Os judeus costumavam usar duas roupas. Uma por baixo, outra por cima. Lembra daquele texto que Jesus diz assim, se alguém quer tomar a tua túnica, dá também a capa. Túnica e capa eram duas roupas que os judeus usavam. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eles usavam uma roupa por fora de mangas longas e por dentro uma espécie de camisa regata. E nas pernas uma calça e por dentro um calção. Calção mais curto. Por que havia essa roupa de baixo? Porque se o judeu precisasse fazer algum trabalho que exigisse maior mobilidade, ele poderia tirar a roupa de cima e ficar com a de baixo. Pedro fez isso. Ele estava pescando, ele precisava de mobilidade, então ele tira a roupa de cima, a calça que ia até lá embaixo, e fica somente com uma espécie de tanga. Muito parecido com o que Adão fez, em termos de cobertura do corpo. Então ele não estava totalmente nu. Mas veja, ele estava com os discípulos em alto mar. Então havia uma liberdade para que ele usasse essa roupa, já que só havia homens. No momento em que ele volta para um local público, o que é que ele faz? Ele bota a roupa de cima. Então vejam, esse é um texto que mostra como a exposição, ainda que parcial, de certas partes do corpo, e nesse caso nós podemos concluir, toda a perna, a coxa em sua inteireza, é considerada, ou era nos tempos bíblicos, nudez. Os homens não apareciam em público, onde pudesse haver mulheres trajando somente isso. Tá certo? Isaías 20, versos de 1 a 6.
Ok. Resumo do texto. Deus ordena que Isaías... há quem vá dizer que isso é figurado, que não foi uma ordem literal, né? Mas Deus ordena a Isaías que ele passasse, salvo engano, 3 anos andando despido em Israel para figurar a vergonha que Judá passaria quando ela fosse levada cativa. E aí ele passaria então 3 anos andando despido. Não era totalmente despido, mas era somente com essa roupa de baixo. E aí o texto revela uma parte, é interessante, há texto que a gente não consegue nem imaginar, né? Mas Isaías se viu obrigado a mostrar uma determinada parte do seu corpo que o texto menciona. As suas nádegas. O texto vai dizer isso. Deus diz a Israel, eu vou expor as nádegas de vocês, o bumbum de vocês, literalmente. Aí o texto diz, para a sua vergonha, para a humilhação de vocês. Não é a parte mais íntima do ser humano, porque não é uma das genitálias, mas a Bíblia considera a sua exposição nudez, uma humilhação, uma vergonha, tá certo? Próximo texto é Êxodo 28, 42. Êxodo 28, 42. Ok, o sacerdote deveria, por baixo da veste sacerdotal, usar um calção, porque ele iria sacrificar no alto e haveria o risco de alguém ver por baixo das roupas do sacerdote, ver suas pernas, ver suas coxas. E isso seria considerado para ele, então, humilhação. Então ele usava essa roupa por baixo. Isaías 47, 3, o último texto aqui do nosso tópico. Se você ler o contexto desse texto, você vai perceber que, mais uma vez, Israel é retratado figurativamente como uma mulher que precisa atravessar um pântano, um lago, e aí ela precisa subir a sua roupa, mostrando a totalidade da parte superior das pernas. Isso Deus considera a exposição da nudez, tá certo? Então, o ponto principal aqui é, na Escritura, nudez tem 2 sentidos. A exposição total do corpo, mas também a exposição parcial. A exposição de certas regiões do corpo, ainda que não sejam o quadril do corpo, tá certo? Tá claro aqui, irmãs? Estou explicando? Então a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: existe um padrão bíblico para a cobertura do corpo? A resposta é, na perspectiva do autor do livro, sim. E é a pergunta que a gente precisa fazer. A Bíblia ensina um padrão de cobertura do corpo, é claro, em público. E conforme nós vamos ver, esse padrão, ele deve ser observado em público, ele não se aplica ao casamento, obviamente. O casamento é a restauração do padrão adâmico. Você pode ficar nu na frente do seu cônjuge. Mas em público há um padrão de cobertura. A gente vai ver que em certos ambientes onde só há homens, só há mulheres, há uma certa relativização desse padrão, digamos assim, por razões muito óbvias. Mas em público, quando há pessoas de um sexo distinto, do outro gênero, a Bíblia ensina um padrão de cobertura do corpo, que nós vamos ver qual é, tá certo? Então veja, Adão fez, então, voltando para Gênesis, ele fez aquelas vestimentas, uma espécie de cinta para cobrir somente o seu quadril, tá certo? Mas Deus não aceitou essa vestimenta, tá certo? Deus teve como insuficiente aquele padrão de cobertura de Adão. E aí Deus faz uma nova vestimenta para Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Abra nesse texto aí. Gênesis 3, 21. Diz assim: fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, Adão teve como insuficiente a roupa que ele fez. Ele mesmo diz, eu estava nu. Deus também tem como insuficiente a roupa somente que Adão fez. Aliás, a cueca, muito provavelmente, que Adão fez. Obviamente, irmãs, é preciso dizer uma coisa aqui. O autor, no livro, eu me lembro que ele dá uma exagerada nesse ponto. Porque ele vai ler esse versículo aqui somente pela perspectiva do padrão de cobertura. Mas a gente precisa lembrar que Deus fez vestimentas para Adão e Eva para mostrar a eles que eles, o homem e a mulher, não podiam resolver o problema do pecado por eles mesmos. Era necessário que Deus fizesse isso.
Isso é possível de ser percebido, inclusive, no material que é distinto. O homem fez roupas de plantas. Deus fez uma roupa de peles. Depreende-se que para a confecção dessa roupa, um animal teve de ser sacrificado. Então, há algo mais do que somente o padrão de cobertura aqui. Mas o padrão de cobertura também está presente. Como é que a gente sabe disso? Por causa da palavra vestimenta que aparece aqui. Fez o Senhor Deus vestimenta. Essa palavra no hebraico é kutonê, tá certo? Que significa também cobertura. O texto diz literalmente que Deus cobriu o homem. Cobriu totalmente o seu corpo, tá certo? Essa palavra ela vai aparecer na continuidade de toda a Escritura e ela era uma túnica talar. O que é uma veste talar? Alguém sabe? Uma veste talar é uma roupa que desce até os pés. Você veja que em certas ocasiões mais solenes, nós cobrimos o nosso corpo até os pés. Uma formatura de nível superior, você veste a túnica lá do formando. Casamentos, a noiva, ela mais do que se cobre, ela cobre o chão. Né? Cobre a si mesma e o chão. Então, esse padrão de cobertura, principalmente em ocasiões solenes, ela vai aparecer na história humana. Então, veste talar é uma veste que desce até os pés. Essa túnica, ela descia até os pés, tá certo? Ela era, em algumas versões, sem mangas e descia até os joelhos. Então, é o que eu acabei de explicar. Certas versões dessa roupa eram mais reduzidas. Na parte de baixo, voltavam até acima do joelho, e na parte de cima até o cotovelo ou até mesmo até o ombro. Então, veja, é o padrão como nós, mutantes, nos vestimos. Em casa você veste calça, você veste um calção, porque você precisa de mobilidade para fazer as tarefas de casa. Você até sai na rua, você bota uma camiseta, você bota um short. Mas ele tinha um padrão claro, ainda assim, de cobertura, tá certo? Então, os judeus, em ocasiões solenes, eles se cobriam inteiramente, cobrindo todo o braço, toda a perna, toda a extensão da perna. E em ocasiões menos formais, eles se permitiam deixar as canelas de fora e o joelho, também os braços. Muito semelhante ao padrão que nós da igreja, ainda hoje, praticamos. Você veja que quanto mais solene a ocasião, mais nós nos cobrimos. Há esse senso meio que intuitivo no homem. Em casa, na rua, você bota um calção, mas, por exemplo, para um homem vir domingo à noite de short, você imagina aí se hoje de noite eu viesse dirigir o culto aí com o meu calção do esporte. Né? Não ficaria bem, né? Um calção do Kiko, aqui. Não ficaria legal. Mesmo que fosse um calção grosso ou extenso, mas há esse padrão meio que intuitivo de cobrir-se. Pregar, por exemplo, a atividade da pregação ela tem muito isso, né? Por que durante muitos séculos os pregadores usaram vestes clericais? Porque a ocasião é tão solene, pregar a palavra, que o indivíduo se cobre mais. Então a toga genebrina, nos nossos dias o terno, a camisa até aqui o punho, né? Eu às vezes uso camisa social até aqui, mas para pregar ou dirigir não, eu desço até o final. Né? Então nós temos esse padrão intuitivo que a gente às vezes não percebe ele, mas que está lá. Tá certo? E talvez vocês nunca tenham percebido isso, mas se você olhar direitinho, a gente vai ver que nós associamos solenidade à cobertura do corpo. Tá certo? Então essa era a roupa que os judeus usavam. Ela foi prescrita para os sacerdotes, usada por Jesus e seus discípulos, era a chaluque ou quituna, e também pelos santos. Lá em Apocalipse 6:11, eles aparecem vestidos exatamente dessa roupa. Porque veja, quando eu disse que esse padrão de cobertura vai de Gênesis a Apocalipse, eu disse que era literal por isso. Essa roupa vai aparecer pela primeira vez em Gênesis, Adão usando, e pela última vez os santos do Apocalipse. Eles estão usando a mesma roupa que Deus deu a Adão. Uma roupa de justiça, uma roupa de retidão. No céu, muito provavelmente usaremos roupas. Apesar de o céu ser um retorno ao Éden, no sentido da extinção do pecado, é muito provável que o homem não retornará ao padrão de nudez. Isso poderia acontecer. Deus poderia transformar totalmente a vontade do homem e voltar ao padrão, não haveria problema. Mas a Bíblia parece indicar que as roupas vieram para ficar e serão usadas também no céu. Tá certo? Porque a Bíblia fala várias vezes de vestiduras brancas, enfim. Então, parece que no céu usaremos, ou na terra renovada, usaremos roupas. Então, qual foi a roupa que Deus fez para Adão e que é replicada durante todo o período da história bíblica? É essa roupa. É esse padrão de cobertura.
Ficou claro aqui? Está claro aqui? Então a gente responde a pergunta, antes de responder a pergunta, nós precisamos tomar alguns cuidados, porque eu vou chegar na parte mais sensível aqui do estudo. Quais são os cuidados? A gente tem que ter um grande equilíbrio entre o padrão bíblico e o legalismo. Nós vamos ver, e eu vou dizer isso daqui a pouco, há um padrão bíblico de cobertura do corpo em público. Mas isso não significa dizer que eu posso pegar um piloto, desenhar assim no corpo de alguém aqui. Para cá é pecado, para cá não é. Não tem como você fazer isso. Muito embora haja um padrão, não tem como a gente desenhar esse padrão. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não há como a gente marcar com a caneta esse padrão. Quando você vê uma roupa escandalosa, você sabe. Não precisa você marcar com a caneta. Você sabe quando você vê. E uma roupa composta, você sabe porque a pessoa nem é notada. Não é notada. Você não vê que roupa composta daquela senhora. Não é notada. Isso se chama modéstia. É quando a pessoa não precisa ser notada em seu corpo. Paul Washer vai dizer uma coisa muito interessante. E eu acho que esse padrão dele é o melhor que eu vi até hoje. Se a sua roupa serve de moldura para o seu rosto, ela é santa. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos... Perdi agora. Enfim, eu ia usar uma imagem bíblica que agora me fugiu. Mas se a roupa serve de moldura para o rosto, ela é santa. Se ela conduz os olhares para a face aformoseada pela alegria, Provérbios vai dizer isso, ela é santa. Se a roupa serve de moldura para o corpo, para delinear o corpo, para direcionar o olhar para ele, ela é sensual. É a palavra que a Bíblia usa essa, sensual. E sensualidade é pecado. Porque a Bíblia usa essa palavra como sensualidade pública. Sensualidade às quatro paredes no casamento é santa e recomendada. Fora, a Bíblia considera pecado. Então, a gente não pode pegar uma caneta e assim, eu não poderia mostrar aqui num desenho. Certo? Eu não poderia fazer isso. Mas, por outro lado, há um padrão bíblico. E uma regra que a gente pode usar é essa. A roupa serve de moldura para a pessoa como um todo, para o seu rosto ou para o seu corpo. A resposta que nós demos a essa pergunta determinará aí se ela é santa ou não. Pode falar, Delma. É. Abotoou a camisa? Exatamente. É, exatamente. É. Em especial do momento do culto, né? Infelizmente, Adelma e irmãs e irmãos, criou-se uma certa permissão para que homens transgridam esse padrão. Criou-se uma certa permissão cultural para que homens transgridam o padrão que a gente vai ver. Essa é uma figura, inclusive, culturalmente muito aceita. O camarada andar praticamente em público sem camisa. Tem uns velhos que fazem até o X, assim, né? Abotoa só o do meio e fica o X na camisa, assim. Mas, assim, por outro lado, é inegável que isso que eu estou falando aqui é muito aplicável, assim, a gente acaba meio que direcionando muito para o corpo feminino. Por uma razão, assim, que, me perdoem, mas não tem como negar. A Bíblia trata o corpo feminino como sendo uma fonte de atração maior do que o corpo masculino. Isso tem a ver, inclusive, com o modo de funcionamento de homem e mulher. O homem é muito atraído pelo que vê, a mulher muito menos do que o homem. Mas deixando isso um pouco de lado, o padrão ele se aplica ao homem também.
O homem não pode, porque é homem, expor-se assim na rua, fora desse padrão, assim, sem qualquer tipo de receio de estar transgredindo também uma norma que Deus deu. Você vê, Adão se sentiu nu por usar somente uma tanga em público, né? Então, enfim, progredindo. Então a gente não pode cair nem rejeitar o padrão bíblico, nem por outro lado cair no legalismo. Então, a Bíblia traz uma cobertura do corpo. Essa cobertura inclui o quê? Fundamentalmente o quê? Tronco, quadris e parte superior das pernas. A coxa, certo? A parte superior, chegando no quadril. Eu mostrei nos textos. Tive o cuidado de ler com vocês os textos aqui, para não parecer que é invenção minha. Todas essas partes aqui vocês puderam ver nos textos bíblicos que, nos tempos bíblicos, era considerado uma quebra de uma norma de etiqueta expor isso. Então a gente não tem como traçar uma linha, mas a parte do tronco, os quadris, incluindo toda essa região aqui da cintura, e a parte superior das pernas, na Escritura são consideradas partes íntimas, que devem ser escondidas quando há pessoas de outro gênero. Agora, é claro que eu não estou falando aqui de crianças, né? Criança de colo, eu estou falando de indivíduos adultos. Muito embora esse seja um padrão que nós temos que ensinar desde pequeno, por razões didáticas. Acho que Socorro aqui pediu primeiro, depois você pode falar. Pode até haver alguma base ali, mas eu tenho a impressão que no caso de igrejas como a Assembleia de Deus, eu acho que está mais baseado em tradição mesmo, uso e costume. Qual é o erro deles? É que eles tentam resolver essa questão aqui por meio de regras específicas. Então, é só saia, não é calça. Aí se torna legalismo, porque você tenta traçar uma linha, uma forma. Então, eu acho que eles reconheceram um princípio, mas aplicam de uma maneira que eu acho que a Bíblia não faria. Em Pernambuco é muito difícil, porque a Assembleia de Deus Pernambuco é muito rígida nessas questões. Há uma redescoberta dessa questão dos usos e costumes do pentecostalismo histórico. Por exemplo, o presidente da Assembleia de Deus da Paraíba, o pastor José Carlos de Melo, ele é muito rígido nessas questões, muito rígido. Homem só pode ter bigode, não é nem questão de cobertura, cobrindo só o queixo, né? As antilhas, como diria Chaves. Né? Um homem só pode ter bigode, não pode ter barba. Então, há uma redescoberta no pentecostalismo histórico desses usos e costumes. Mas assim, Socorro, das vezes em que eu vi eles justificarem, sempre essa questão. A gente aprendeu assim, uso e costume. Talvez no começo era tentando aplicar esses princípios, mas aí eu acho que perderam a mão nesse sentido. Tá certo? Pode falar, pode perguntar. Sim, exatamente. Perfeito. Exatamente porque os vão tomar à vontade lá, trabalhando. Não, não se permite a esse. Pronto, a gente. De educação. Perfeito. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar aqui, como esse padrão ele foi sendo corroído de muito pouco tempo para cá. De modo que, aqui no interior, se você pegar esse pessoal mais antigo, você ainda vai encontrar muito claro esse padrão. Essa clara visualização de como uma pessoa deve se vestir quando está em público, tá certo? A gente chega lá. Então o padrão bíblico é esse, tá certo? Quando a gente fala sobre esse padrão, nós encontramos um contraste, uma diferenciação brutal
entre o molde divino, que nós acabamos de ver, né, a roupa feita por Deus, o estilista, como diria o livro, e a sociedade moderna. Quando a gente olha para esse padrão e nós vemos o que nós vemos hoje, quando você sai na rua, agora há pouco passou uma figura aí que descumpre esse padrão. Então nós vemos um grande contraste, tá certo? E como foi que isso aconteceu? Foi o advento disso aqui. A coisa, digamos assim, o leme que levou à mudança do padrão de como uma pessoa se veste em público, o leme disso, o condutor disso foi as roupas de banho. As roupas que as pessoas usam, especificamente na praia. No livro, em dado momento, ele vai dizer que as praias se tornaram campos de batalha entre a modéstia e a sensualidade. Isso é uma grande verdade. Porque nós criamos uma espécie de corban, é aquilo que Jesus fala em Marcos 7. Você tem o mandamento de Deus, mas nós criamos uma corban, uma cláusula de exceção que ali você pode desobedecer, que é, se estiver perto da água, pode ficar sem roupa. Estou sendo muito claro aqui, viu? Nosso relacionamento já se desenvolveu muito nesse tempo aí, eu me permito dizer algumas coisas. Então, criou-se essa coisa, de que se você está perto da água, né, numa piscina, numa praia, você pode excetuar esse padrão de cobertura. Haja homens ou mulheres perto ou não. Nesse sentido, ele faz uma recapitulação histórica que é muito interessante. Aí eu queria ver aqui com vocês, vai pegar muito no comentário que você fez. Vejam só. Na história ocidental, você não vai encontrar muita notícia de as pessoas indo às praias. Não era um costume muito dos europeus aí durante boa parte da história humana. Detalhe. Isso é um erro que você vai encontrar, às vezes, em certas denominações. Demonizar o ir à praia. Tratar como pecado. Não é. Mas, inegavelmente, se tornou um local de muito risco e de grande desobediência ao que a Bíblia ensina. Mas esse costume, ele retornou, era um costume dos gregos, antes, nas praias da Grécia, mas ele retornou entre os anos 1700 e 1800. Como era que as pessoas iam, então, às praias nessa época? Havia banhos em zonas separadas, com roupas praticamente semelhantes às roupas convencionais. Então, na Europa, tá certo? As pessoas nesse período iam à praia, em geral, usavam roupas muito semelhantes, até pela falta de roupas apropriadas também. Há uma questão têxtil também nisso. Mas usavam roupas parecidas com roupa convencional, e quando havia o desejo de usar menos roupas, havia banhos em zonas separadas, para homens e mulheres. E se você ler o livro Crônicas São Bentenses de Anteontem, você vai encontrar uma menção ao fato de que aqui no Açude Velho, antigamente, havia uma zona para mulheres e outra para homens tomarem banho. Muito antigamente. E aí os meninos peralta, quando queriam fazer uma peraltice, o que é que eles faziam? Eles invadiam a zona das mulheres. Essa era a travessura de um menino em São Bento, 80 anos atrás. Então veja, aqui já existia isso. Isso era praticado na Europa muito tempo atrás. Então, a partir daqui, eu quero que vocês vejam uma progressão da coisa. De 1890 a 1910, o que aconteceu? Revelação dos braços e ombros, o que representou uma quebra de um grande tabu para a época. Então vejam só, eu tenho que mencionar uma coisa aqui. Muitas vezes a cultura ela extrapolou o que a Bíblia diz. Por exemplo, durante muito tempo, mulheres foram obrigadas a cobrir o tornozelo, a cobrir o cotovelo. Isso é uma extrapolação do padrão bíblico, não há dúvida. Mas para a época, isso foi uma quebra de um tabu, tá certo? Que até além do que a Bíblia ensina. Uma certa forma de legalismo. Em 1920, começam a aparecer as coxas e as costas. Isso nas praias, tá certo? 1930, primeiros decotes e roupas mais apertadas. 1940, pequenas aberturas na barriga. 1950, as alças começam a desaparecer. Aí você tem o advento da roupa que nós hoje chamamos de tomara que caia. 1960, já se podia ver o imbigo, tá certo? 1970, cavas nas roupas já revelavam partes das nádegas. 1980 e 90, você tem o advento do biquíni e da famigerada sunga. Né? Então, perceberam aqui como houve uma progressão, não foi do dia para a noite. Então, eu trouxe algumas imagens que vão até um certo ponto, né, para tentar tornar isso um pouco mais pictórico, mais imagem. Então, não. Antes disso, o autor ele fala um pouco sobre o papel que a mídia exerceu nessa
tomada de coragem que a sociedade teve de se despir. Então eu trouxe aqui um anúncio. Eu vou ler o anúncio, depois a gente vai ver de quando ele é. Nenhum outro instrumento humano pode aproximar-se da liberdade completa, do perfeito ajuste ao corpo, em descanso ou em movimento, e do senso irreal, mas estritamente legal, de não estar vestindo nada. Então isso é o anúncio de uma roupa que prometia a quem a usasse a sensação de estar sem usar nada. A mídia tenta vender isso. O interessante é que esse anúncio aqui, que talvez na mente de vocês deve ser um anúncio de 2 anos atrás, 10 anos atrás, sabe de quando ele é? 1933. Então a coisa começou há quase um século, há muito tempo atrás. A propaganda já era clara. Só que é uma propaganda na Alemanha, tá certo? Então, prosseguindo. Opa, passei aqui. Como era que uma mulher, o exemplo aqui era uma mulher, como era que ela ia à praia no século XIX? Veja, eu não estou dizendo que ninguém deve ir à praia assim. Mas entenda um ponto aqui. Já pensou? Então você veja que esse padrão de cobertura ele vai até além do que a Bíblia diz. Se colocado como uma obrigação, porque os cabelos estão cobertos, todo o braço, toda a perna, enfim. Mas o ponto é, eu quero que vocês notem a progressão. Então, 1858 é isso aqui. 1888. Muito mais bonito, né? Para falar a verdade. Então, ó. 1900. Toda charmosa. 1900. 1910. Olha. Então você percebe aqui, veja só, até aqui, você está dentro do padrão que a gente parece reconhecer na Bíblia. Aqui está no limite, na fronteira. Mas até aqui, veja o ano, 1930. A sociedade, até mais ou menos aqui, reconhecia ainda o padrão bíblico de cobertura. Tá certo? Que ele caiu antes na Europa, Estados Unidos, e aqui depois. Porque as coisas acontecem sempre depois no terceiro mundo, né? Mas veja, daqui para frente, 1940. As pernas estão agora totalmente expostas. 1950. Os ombros, boa parte do tronco já, sendo muito claro aqui, né? Criando a expectativa de visualização dos seios, obviamente. E aí eu vim até aqui. Daqui para frente eu não achei interessante colocar. Então veja, ele diz na página 10, os estilistas usaram a moda para despir a sociedade. Ok? E aí sobre esse tema, então veja que é assim, não foi algo feito do dia para a noite. Houve um movimento, e há um movimento explícito de despir a sociedade. De modo que hoje, nós estamos às raias de a nudez quase completa. Você veja que a Bíblia fala de nudez parcial e completa, e nós estamos às raias de a nudez completa ser admitida. Como é? Como é? Ou você não tem as praias de nudismo, Tambaba ali na Paraíba. Então, já há essa permissão. Ela ainda ocorre em círculos ainda delimitados. Ainda. Mas a gente já extrapolou, assim, quilômetros o padrão que a Bíblia parece mostrar sobre isso. O Catecismo Maior de Westminster, nas suas 2 perguntas sobre o 7º mandamento, diz assim. Pergunta 138. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Uma das respostas é modéstia no vestir. 139. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Uma das respostas, o vestuário imodesto. Certo? Então veja, a gente precisa reconhecer que a concupiscência humana é o problema. Tá certo? O problema nunca esteve com as roupas. O autor diz isso no livro. O problema não são as roupas. Tá certo? O problema é o fato de que o ser humano ele é mau e as suas atitudes reverberam a maledicência do seu coração. Isso acontece tanto com quem usa o vestuário imodesto, porque nós vimos que na Bíblia, a Bíblia ensina que vestuário imodesto denuncia um exibicionismo do coração, como também no olhar de quem vê. É verdade. O olhar de a pessoa que olha e vê, e é aquela coisa, ver não tem como você não evitar. Olhar tem.
há maldade também em quem olha, inegavelmente, nas duas partes, tá certo? Mas a Bíblia vai ensinar que, nesse ponto específico, nós devemos ter cuidado com o próximo. Alguém abre e leia Mateus 18, verso 6. Então, palavras de Cristo. Se você faz alguém tropeçar, serve de pedra de tropeço a ele. Jesus usa um superlativo aqui, esqueci o nome uma hipérbole, para dizer que seria melhor que você morresse, você fosse amarrado a uma pedra jogada no mar, do que servir de ocasião para tropeço. E aí isso a gente pode aplicar a essa questão. Eu sei que pode parecer injusto, mas especialmente em relação às mulheres, que muitas vezes não preveem esse tipo de situação, de usar determinada roupa, muitas vezes sem a intenção, mas assim, é necessário ter isso em conta. Eu posso servir de causa de tropeço para alguém, se eu não tenho cuidado, se eu não observo esse padrão. Aplica-se ao homem também, tá certo? Mas é inegável que esse risco ele acaba sendo maior no universo feminino, tá certo? Oi, Luana. Sim. É, é, pois é. Algumas academias, elas, na tentativa de corrigir isso, separam, né? Homem e mulher. Muitas outras não. Da pandemia para cá eu fui pouco à academia, mas na época que eu ia mais, quando estava aqui, né, o tempo inteiro, o EPI de academia, o equipamento de proteção de academia é ausência de óculos, sem óculos para não ver, e fone de ouvido. O EPI de academia é esse. Muito bem. Então nós precisamos ter cuidado com o próximo, tá certo? Nessa questão. Aí o Richard Baxter, pastor puritano lá da Inglaterra, do século XVII, deu um conselho muito sábio às suas paroquianas, né, às mulheres da sua igreja. Disse assim: vocês, mulheres, têm de andar entre pessoas pecaminosas, como o fariam se estivessem portando uma vela em meio à pólvora ou à palha, pois de outro modo poderão ver a labareda que não tinham previsto, quando for tarde demais para apagá-la. É óbvio que um conselho como esse, dado sozinho, ou seja, nenhuma instrução aos homens no sentido de dizer como Jó, né? Jó 31, acho que é verso 5. Fiz aliança com o Senhor. Como, pois, os poria eu numa donzela? O homem precisa, ele não pode se sentar em cima disso, ninguém aparece na minha frente. Ele precisa pôr guardas, se a gente deve pôr na frente da boca, também à frente dos olhos. Mas quem se veste também precisa ter esse cuidado, esse conselho que Richard Baxter dá. Tá bom? Prosseguindo para o final aqui, Sofonias capítulo 1, verso 8, vai trazer um conselho interessante. Ele não está falando disso, mas eu acho interessante esse texto, e é citado no livro. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Ele está falando aqui de sacerdotes de Israel que haviam assumido o sacerdócio pagão e vestiam vestes de sacerdotes pagãos. Mutatis mutantes, irmãs. Quando Cristo voltar, no dia do Senhor, ele espera que nós não sejamos encontrados como pessoas que se vestiram como estrangeiros, como os que não conhecem a Deus, como gentios, tá certo? Mas como aqueles que obedecem ao padrão da Escritura. Caminhando para a conclusão. Alguém quer falar alguma coisa a mais sobre isso? Fala, Zé.
Eu não sei se a proibição... Lembrando que a proibição de calça é uma coisa mais cultural. A Assembleia de Deus ela é uma denominação que tem mais de uma convenção. Começa por aí. Ela não é una. E a Assembleia de Deus tem poucos documentos escritos. Então é uma coisa mais da cultura deles. Sinceramente, eu nunca vi eles fundamentarem nesse ponto, não. Está em Levítico esse mandamento. Homem não pode usar roupa de mulher, mulher não pode usar de homem. E é o que você falou, é uma coisa que tem um traço cultural. Na nossa sociedade, por exemplo, as calças elas não são mais roupas distintas do homem. Elas se tornaram roupas de ambos os gêneros. Mas a gente ainda reconhece que há certas roupas que somente uma mulher usa. E há roupas que somente um homem usa. Principalmente a mulher, né? Há adereços que somente a mulher usa. Então esse mandamento se aplica nesse sentido. Mas eu acho que eles não fundamentam nisso, não. Sinceramente, eu nunca vi. Nunca vi ser fundamentado nesse ponto, não. Não entra. Não entra, não. Não é recebido. No culto de ceia só entram os membros, de fato, lá. Mas você não é bem... Um homem que vai de camisa social, ele é olhado de lado lá. Eles recebem, mas você é olhado de lado. Então, concluindo, o que fazer? Primeiro, reconhecer o pecado e entender a sua vileza. Então nós temos que reconhecer a questão do vestuário imodesto como algo pecaminoso, os riscos e os danos que isso traz à sociedade, também à igreja. Segundo, arrepender sinceramente desses pecados. Terceiro, clamar pela graça divina com o objetivo de glorificarmos o Senhor com o nosso corpo. É Paulo que vai dizer isso em 1 Coríntios 6:20. Então veja, obviamente, irmãs, eu trago esse estudo aqui sabendo que vocês são distintas senhoras que não sofrem desse problema, né? Se vestem de maneira modesta. Mas as filhas de vocês certamente sofrem com um bombardeio de propaganda para que esse padrão seja desobedecido. E muitas vezes nós vamos nos deparar com isso. Chega uma pessoa nova da igreja, ela vem sem conhecer esse padrão. Então o que é que a gente faz? Você vai bater com um martelo em cima da cabeça da pessoa, massacrar? Não. Você vai ensinar com paciência. E o comportamento então será moldado gradativamente. E aí a gente vai popularizando esse padrão, tá certo? No nosso meio. Que o Senhor nos abençoe, irmãs. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ok? Então, até a próxima lição, se o Senhor permitir.